novamente no ar. Estamos novamente na TV comentando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo como uma maneira de poder falar sobre as insanidades que nos adoecem, né? E como promover a saúde, ou seja, não a insanidade. E você que está nos ouvindo aí do outro lado, sabe que você pode contribuir com a gente para a gente poder manter toda essa staff de pessoas e todo esse equipamento que nos ajuda a divulgar a doutrina espírita. Mesmo que as pessoas não queiram virar espírita, porque não precisa virar espírita para poder compreender a cultura espírita, né? Mas a cultura espírita pode ser divulgada e você pode ajudar. Como? Participando do Clube Amigos da Boa Nova. Se você é sócio do Clube Amigos da Boa Nova e você que decide a quantia que você pode depositar para nós mensalmente, para isso você liga para nós no telefone 0800 12 18 38. 0800 12 18 38 ou pelo site amigosdaboanova.com.br, onde você vai ter detalhes de como que você pode participar junto conosco e manter tudo isso funcionando para que a cultura espírita chegue até você e aquela pessoa que você tanto ama e que gostaria que ela tivesse pelo menos um despertar espiritual. Não que ela precise virar espírita, tá? Mas que pelo menos ela percebesse que existe algo a mais na vida do que simplesmente a vida biológica, né? E essa é a nossa meta aqui do nosso programa, novamente na TV. Nós estamos usando o Evangelho como uma sequência de ideias, guiado por uma leitura biopsicossocial espiritual do Evangelho, que vai nos ajudar a ter instrumentos, instruções, instrutores, e que nos ajudem a nos manter dentro de um caminho são de sentimentos, pensamentos e ações. Porque nós consideramos o seguinte: insanidade não é a doença em si, insanidade são sentimentos, pensamentos, palavras e ações que nós repetimos sem saber que são insanos e que lá na frente acaba trazendo uma doença biológica, psicológica, ou uma doença social, ou mesmo uma doença espiritual. Se eu sei me prevenir, vamos dizer assim, ou melhor, promover os meus sentimentos, os meus pensamentos e as minhas palavras e ações no sentido de que eles não sejam insanos, eu não só vou estar prevenindo doenças, como estar promovendo a saúde. E promovendo a saúde não só para mim, mas para todos aqueles que convivem comigo. Então, voltando para o nosso Evangelho, nós vamos fazer o seguinte. A primeira parte em que eu separei o Evangelho, nós chamamos de fundamentação. Eu observei que se você pegar do capítulo 1 ao capítulo 6, vocês podem talvez até ver aí num diapositivo, que é possível colocar para vocês verem aí na imagem, né? Que deve ser o número 9, né? Onde você vai perceber que existem, dentro da divisão dos capítulos do Evangelho, o que eu chamaria de ciclo da humanização. O que está em vermelho é a fundamentação. Então tem a ver com o elemento fogo, ou seja, qual é a vontade, porque o fogo representa a vontade. Alguém já conseguiu segurar o fogo? O fogo representa a vontade, por isso que no começo a vontade do Pai se fez em forma de fogo. O Sol explodindo e um pedaço dele virou o planeta Terra. Então, a fundamentação do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6, é exatamente a consagração dessa vontade, desse fogo de Deus sobre nós. Então, nós vamos ler capítulo por capítulo e trechos de cada capítulo em que nós vamos ver essa fundamentação, em que o capítulo do 1 ao 6 fica bem claro que o que é essa fundamentação. Só vou dar uma nesguinha do que vai acontecer na semana que vem, porque nós vamos falar sobre o primeiro capítulo, que fala sobre eu não vim destruir a lei. Por que será que o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo fala exatamente sobre isso, né? Nós vamos tentar entender também. Se vocês forem ver de novo, aí no diapositivo, vem a parte verde, né? Que já tem a ver, então, com o psíquico do ser humano. Então, nós vamos ver que do capítulo 7 até o capítulo 10, nós estamos falando sobre os instrumentos. Então, olha que interessante. Jesus vem e fundamenta. O que eu estou falando é isso aqui, é a vontade maior de Deus. Nós vamos ver bem devagarinho como é que é isso. E vocês participam dessa vontade, vocês são a manifestação viva e consciência dessa vontade. Então nós precisamos agora que vocês, conscientes, neste mundo de regeneração, agora humanizados, ou em processo de humanização, participem ativamente desse processo
como coautores. E aí a pergunta é clara que eu faria essa pergunta para Jesus ou para Deus. Tá, com que instrumento eu vou fazer isso? Né? Qual é a tática? Né? Tudo bem, a estratégia é alcançar esse elemento maior aí da vontade de Deus, que é a lei do amor. Mas com que instrumento eu faço isso? Então nós vamos ver que desse capítulo 7 ao 10, e você viu que não é muito, né? São poucos os instrumentos. 4. E a coincidência? Não sei se é coincidência, é coisas do além. 4 elementos, né? 4 forças, 4 instrumentos. Né? Nós vamos falar sobre isso quando chegar no capítulo do 7º ao 10º. Depois, se vocês virem na sequência do diapositivo, nós vamos ver que vem o capítulo do 11º ao 20º, que vocês vão ver que eles vão fazer o quê? São as instruções. Tá, te dou um instrumento, mas eu não te falo como usar. Então ele vai fazer para a gente, ele vai dar para a gente, nesses capítulos do Evangelho, e aí são bastante, né? Bastantes instruções, né? São 11 instruções praticamente, né? Na qual ele nos, ou pelo menos, são 10 instruções pela qual ele nos dá a ideia de como usar os instrumentos. Então você veja que inteligente, existe um plano estratégico, né? Existe um plano tático, né? E existe, né? O estratégico é do 1º ao 6º, né? Existe um tático que é do 7º ao 10º, e existe o operacional. Como que você vai executar tudo isso? E mais ainda, eles nos dão a oportunidade, se vocês verem aí no diapositivo, dos capítulos 21º ao 28º, né? Ele nos dá instrutores. O que significa ter instrutores? Porque no meio de uma campanha, e essa campanha não é necessariamente uma guerra, tá? Você tem que ter líderes, né? Pessoas que dentro da sua mente, e agora num mundo de regeneração, dentro do seu coração, têm a certeza maior do sentimento maior que é o amor. Então quem está no operacional, muitas vezes tem que olhar para o seu instrutor e saber que está fazendo certo na direção e no sentido pedido, vamos dizer assim, por Deus. Por isso que tem os instrutores. E aí então, que a gente vê do capítulo 21º ao 28º, são só os instrutores. Com isso, depois eu vou falar de mais 2 slides aqui, a gente começa a perceber a necessidade de a gente se conscientizar desse processo, né? Fazendo o quê? Né? O que é conscientização? Então são 3 elementos, aliás são 4, né? É a conscientização, né? É o fortalecimento da sua vontade, né? O se contrariar, né? Porque se você está com vontade, você não vai ter que fazer diferente do que você tem que fazer até hoje, e se observar diariamente, né? Que eu resumi assim como o ciclo da humanização, para nós que estamos agora conscientes de que para que serve, e digo mais, né? Não é só o Evangelho que existe no mundo como manual da vida, né? Tem várias outras maneiras de você servir a Deus que não é através do Evangelho. Porém, o Evangelho de Jesus nos traz muito claramente a lei do amor, né? E que essa lei do amor ela é universal, que mesmo aqueles que não creem, não aceitam e nem sabem que Jesus, o Cristo, esteve aqui conosco e nos trouxe essa revelação, também são amados, né? Daí a necessidade deste processo todo, e num mundo de regeneração, o ciclo de humanização, a primeira coisa que nós temos que fazer é a aceitação, né? Não tem como você fazer parte desse processo todo se você não aceita isso. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas aceitar então é uma coisa de submissão à vontade de Deus. Num mundo de regeneração já não é tão submisso assim, né? No mundo de regeneração, a aceitação é uma aceitação ativa. É diferente do mundo de expiação e provas, que é uma aceitação impositiva, passiva. Por isso que, por eu não ter consciência, eu acabo achando que aquilo é castigo, ou uma expiação, ou uma provação de Deus. Quando eu quero participar ativamente, então eu aceito. Pode até ser que eu não concorde, tá?
Por que eu não concordo? Porque eu não sou Deus, eu não tenho dentro de mim a capacidade de perceber o que Deus percebe, o que Jesus percebe, o que os espíritos de luz percebem. Então muitas vezes eu olho para o processo, eu olho para o que está acontecendo, nossa, mas precisa ser assim? Por isso que eu digo que tem que ter instrutor e eu tenho que confiar no construtor, no instrutor, de que ele está sendo guiado pelo sentimento maior do amor. Aí não fica difícil eu segui-lo e não me submeter a ele cegamente, né? Então, no ciclo da humanização, o primeiro passo é a aceitação, né? Depois da aceitação, existe a necessidade de você estar ligado, né? Você vai ver agora pelo diapositivo, tá aí, que depois da aceitação, a necessidade da fé. E aqui cabe um capítulo à parte aí, para a gente poder falar do que é fé, né? O que é isso, né? O que é fé. E como nós estamos nos aproximando do intervalo, eu vou dar uma introdução a isso, depois nós vamos retomar com um pouco mais de detalhe. O que é fé, então? Só um detalhe, não sei se vocês já observaram que fé é um substantivo. A fé, certo? É um substantivo no qual não existe verbo. Então, olha que interessante. Então, se eu for conjugar o verbo fé, não existe. Ah, hoje eu estou fezando, amanhã eu vou fezar, né? Nossa, hoje eu fezei pra caramba. Não existe verbo para fé. A única palavra que nos lembra um pouquinho o que é fé é estar ligado em alta fidelidade a alguma coisa. Então, fidelizar talvez seja o mais próximo que a gente possa ter de verbo para a fé. Mas isso é um assunto que eu vou deixar aí para vocês esperando, né? Para que vocês não saiam daí, nós vamos aprofundar sobre esse estudo de que depois da aceitação há de ter a fé. Vamos para o intervalo e a gente volta já já.